Bom, além dessa promessa de ampliação de tributação de importação de produtos de algumas regiões do mundo, o presidente Donald Trump sugeriu impor novas sanções à Rússia caso o país se negue a negociar o fim da guerra contra a Ucrânia. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o doutor em Direito Internacional, Alexandre Teixeira, a quem agradeço a participação. Doutor, bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia, Rafael. Bom dia, audiência de Jovem Pan. Agora, doutor, apesar dessa proximidade da qual tanto se fala entre Trump e Putin, presidente da Rússia, foram claras as ameaças de sanções, de ampliação de imposto de importação nos Estados Unidos de produtos russos, caso Putin não coloque um fim nessa guerra contra a Ucrânia. Foram ameaças claras, mas via redes sociais, um discurso feito para eleitores, um discurso feito para o público, nada ainda de concreto. Será que, entre eles, será que a gente pode esperar que haja realmente a implementação dessas ameaças para forçar um acordo de paz entre os países ou vai ficar só no discurso? Olha, é uma excelente pergunta. Nós temos que pensar que Donald Trump tem essa prática de falar, de buscar a retórica para depois buscar uma negociação, mas nesse caso é uma situação diferente, porque uma coisa é ele falar do Panamá, do México, e outra coisa é ele falar com Putin, né? Que é o presidente de uma das potências nucleares do planeta. Eu creio que realmente, se não houver um acordo em curto prazo, o que eu acho que não vai acontecer, essas sanções econômicas elas podem ser implementadas, porque o presidente Putin vem, de alguma forma, com alguma habilidade, né, lidando com uma economia de guerra, lidando com a sua própria economia e tentando manter uma estabilidade macroeconômica. Mas de uns tempos para cá isso já tem dado sinais de enfraquecimento. Então, eu creio que seja por aí, mas lembrando o seguinte, a guerra não é a economia, a guerra não é uma ciência exata. Ela depende de fatores complexos, né? Ela depende da sociedade, ela depende de muitas coisas que não estão no controle até mesmo da própria política, né? Eu acho que essa retórica inicial é aquela tática de tentar fazer, né, uma dissuasão, uma ameaça, para depois buscar um acordo que seja viável para as duas partes. O que eu acho muito difícil, porque a Ucrânia não vai aceitar a presença da Rússia em seu território e muito menos o surgimento de um novo Estado aí na região de Donbas. Como também Putin não vai aceitar que a Ucrânia tenha uma liberdade de fazer as suas relações internacionais de uma forma mais ostensiva, no caso aí até se aproximando da OTAN. Agora, essa ameaça com sanções, Alexandre, ela tem algum fundamento? Afinal de contas, as sanções já se demonstraram ineficazes ao longo desse período. A Rússia conseguiu desviar bem delas, inclusive registrando crescimento econômico, com sanções já aplicadas pelos americanos no governo Biden, aplicadas maciçamente pelos europeus. Então, redobrar as sanções é uma ameaça para Putin levar a sério ou é mais retórica mesmo? Olha, Rafael, é uma ótima pergunta. Na minha opinião, tem mais peso de retórica do que realmente de uma solução prática. Mas vamos pensar no seguinte, né? O poder econômico, né, principalmente de um Estado como a Rússia, que apesar de ter um poder militar muito forte, desde 2022 vem enfrentando uma guerra que atualmente já consome praticamente 40% do orçamento, né, e representa cerca de 8% do seu PIB, eu acho que deve ser levado em consideração uma questão de uma imposição de sanções mais gravosas. Mas não creio que isso resolva, né, o conflito como a OTAN quer que seja resolvido e como também Donald Trump tem a intenção de resolver em curto prazo. A Rússia, na minha opinião, ainda teria pelo menos mais um ano para se manter com essa economia de guerra
até que a sua economia demonstre sinais de colapso. Mas eu concordo com você. Sanção econômica é uma retórica, é uma medida, né, de sanção sem emprego da violência, sem emprego da guerra, e até previsto pela própria Organização das Nações Unidas. Tá? Mas, quando imposta unilateralmente por um Estado, não sei se tem tanta eficácia como uma solução diplomática mais efetiva que possa ser negociada entre os beligerantes. Professora, minha pergunta vai até em torno dessa resposta que o senhor deu agora. Como que o governo Trump pode recalibrar essas relações dos Estados Unidos com a Rússia e com a China, especialmente no cenário onde os dois países têm intensificado a parceria estratégica para desafiar a hegemonia americana? É possível um recalibramento de forças dos Estados Unidos? Olha, ótima pergunta, né? Nós temos aí a visão da China, que é uma visão disruptiva da ordem internacional, né? Até o próprio professor Reis-Fried fala nisso em seus estudos, né? E temos a visão russa, que é uma visão revisionista, né? A Rússia não aceita o seu papel e a sua posição na ordem internacional. Nesse ponto, a geopolítica se move, né? Até com uma certa hipocrisia, mas sem deixar de lado as relações comerciais. As relações comerciais, elas funcionam praticamente de forma inabalável, a não ser que se declare um estado de guerra. Mas eu acho que Donald Trump tem esse desafio de realmente prestar atenção principalmente para a China, né, que tem algumas intenções ali com Taiwan. Doutor Alexandre, olhando aqui para os nossos interesses, olhando aqui para o Brasil, caso Donald Trump implemente essa política de aumentar o imposto de importação, a tributação de importação da União Europeia, sobretudo da China, que é o assunto que a gente está trazendo aqui agora, Canadá, México. Isso pode, segundo especialistas, travar uma batalha comercial entre esses países, sobretudo entre Estados Unidos e China, que são as maiores potências hoje comerciais. De que forma o Brasil poderia se beneficiar disso? Olha, o Brasil é praticamente o segundo maior parceiro comercial dos americanos. O primeiro é a China. Eu acredito, Lívia, que essa questão das tarifas, ela não vai sair do papel, ela não vai ser implementada. Donald Trump, ele pode não ser um grande estrategista militar, mas ele é um grande empresário, né? E a verdade é que quando ele fala que quer fazer a América grande de novo, isso significa pujança econômica, significa riqueza para a sociedade americana. E se ele fizer isso, ele pode trazer sérios problemas até para a própria economia norte-americana, em termos de aumentar a inflação, em termos de aumentar a importação. Eu acho que esse aspecto da fala dele em relação às tarifas, ele deve ser um pouco mais cauteloso na execução dessa ameaça. Mas o Brasil, com certeza, poderia, né, de alguma forma, pegar e aumentar as suas negociações com os norte-americanos, né, contanto que também não se meta com aquela questão da moeda única do BRICS, o que pode também causar sérios problemas para o Brasil. Conversamos com o doutor em Direito Internacional Alexandre Teixeira. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço.